futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, seguir a gente também lá no Instagram. Beleza? E olha, domingão agora tem Vasco e Flamengo, ou Flamengo e Vasco, e vejam só a mudança absurda de patamar que o Vasco teve. Eu tô acompanhando um pouco mais aí os programas esportivos. Fala-se do Vasco hoje com uma forma muito diferente. Todo mundo elogiando que o Vasco está muito bem, que a expectativa é grande para um bom ano. O Vasco, de fato, vem melhorando a sua questão de estrutura e vem sendo muito elogiado o trabalho do Maurício Barbieri, do Paulo Brax. E nós tivemos hoje, eu cronometrei mais ou menos, o Paulo Brax deu uma entrevista de 10, 15 minutos exclusiva para o Seleção Sport TV, e o clássico Vasco-Flamengo foi falado ali mais ou menos meia hora. O Seleção Sport TV hoje teve na casa de 2 horas, de 1h30, 3h30, 3h27 fora que acabou o programa, e só aí de Vasco, né, e clássico teve mais ou menos aí 45 minutos dessas 2 horas de programa. Então a gente vê que de fato as coisas estão mudando. Então quando eu falo em mudança de patamar, eu estou falando de entrega de mídia, eu estou falando de time, de perspectiva, e eu vou nem falar muito hoje não. Esse vídeo aqui vai ser com a minha participação de forma bem curta. Eu vou deixar com vocês o debate feito hoje no Seleção Sport TV entre Roger Flores, André Rizek e também o... Meu Deus, deu branco agora. Luiz Carlos Júnior. Eles debatendo hoje, e o Ricardinho, como eles enxergam o Vasco e o Flamengo e como as equipes chegam para o confronto de domingo. Eles bateram, não é quem é melhor, é o quem está melhor nesse momento. A disputa ali no campinho dos 11 jogadores ficou 7-4 para o Flamengo, com o Maurício Barbieri ficou 7-5. E na minha opinião era para ter sido ali um 6-6. A própria mesa empatou. Como o Rizek é apresentador, o Léo ficou de fora, porque eram 3 comentaristas, como eu citei para vocês, Ricardinho, Roger Flores e também o narrador, caramba, tá dando branco aqui, o Carlos, fugiu o nome do narrador agora, Luiz Carlos Júnior. Então eles ficaram na dúvida entre colocar o Davi Luiz, que tá jogando pela esquerda, e o Léo. Se você bota o Léo, e eu acho que o momento é mais do Léo do que pro Davi Luiz, você dava um empate ali num 6-6. Mas de longe você já vê uma diferença muito grande. E vocês vão ver, infelizmente aí, como o Vasco virou, né, freguês e saco de pancada do Flamengo de 2019 para cá, que foi quando o Flamengo voltou a ter um grande time, e o Vasco desde então teve times muito ruins. Foi uma única vitória nesse período de 19, 20, 21 e 22. Em 4 anos, o Vasco venceu o seu maior rival uma única vez. Então vou deixar com vocês aí o debate e a expectativa e como hoje a mídia vem enxergando o Vasco numa mudança de patamar. Estamos aqui 13 jogos. Um deles com o time sub-20 do Flamengo. Foram 9 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Vasco, 3 empates. O Vasco ganhou um jogo no Campeonato Carioca de 2021. Então os números falam por si, a superioridade do Flamengo ela é inegável e é óbvia pelos times que Flamengo e Vasco têm de 19 para cá. O melhor jogo foi aquele 4-4. Era o Luxemburgo, não era? O treinador do Vasco, exatamente. O jogaço. Foi o mais emocionante. Mas a superioridade era óbvia, os números falam por si. Quando a gente olha para a temporada, eu falei que o Vasco tem um momento melhor no meu entendimento que o do Flamengo. Os números nem mostram isso, porque o Flamengo tem, na temporada, um aproveitamento, enfrentando adversários superiores aos do Vasco, né? Palmeiras, os times do Mundial, o Del Valle. O Flamengo tem um aproveitamento de 69% na temporada, ele é líder do estadual, ele já está classificado para a próxima fase do estadual. Então o Flamengo até tem resultados e números melhores do que o Vasco, que como o grau de exigência do Flamengo é mais alto, o fato de perder 3 competições deixa o apresentador confortável para falar isso, que o astral do Vasco nesse momento ele é superior. O semblante, a energia, a cobrança no Vasco hoje ele está mais leve do que está no Flamengo, que é um clube de exigência maior e perdeu as 3 taças que disputou até aqui.
Se eu mostrei que o Flamengo tem aproveitamento de 69%, o Vasco tem aproveitamento de 66%. O Vasco tem 10 jogos na temporada, menos do que o Flamengo. Tem 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou bem menos gols. Então, assim, o Flamengo tem números na temporada superiores. Você está vendo os do Vasco, que é o terceiro colocado do Campeonato Carioca. Passou na Copa do Brasil derrotando o Trem. Só que ele vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Assim, é nítido para quem assiste ao Vasco desde o começo que há uma evolução no trabalho do Barbieri. E aí vai muito naquilo que o Braque falou. É um time que dos 10 jogos que fez na temporada, 8 ele jogou com esse time principal. Então isso você ganha evolução, você ganha entrosamento, você ganha conhecimento, você ganha triangulações, você ganha aproximação. O Flamengo, se a gente for fazer as análises... Quantos jogos o Flamengo tem? Na temporada? Na temporada. E 14. E quantos jogos o time titular fez? Bem menos. Menos. Deve ter uns 8 no máximo. Então isso atrapalha. E dentro desses 8... mas o Flamengo tem uma base mais... Mas tem um treinador novo, que está mudando conceito, que está mudando filosofia. Então você tinha que dar um pouquinho mais de... E o Vasco tem um time novo. É que assim, o Vasco está em evolução. O Vasco é um time que a gente enxerga uma clara evolução. Ele está jogando cada vez melhor. Eu acho que o mesmo não se aplica ao Flamengo. O Paulo falou a respeito de algumas situações que eu acho que ele... Bom, primeiro, o Vasco foi muito inteligente, fez o óbvio ao perceber que o time da Série B era uma coisa, o time da Série A é outra. Não tinha não como tinha aproveitar ali quase que ninguém. Foi uma loucura. Fica só com a molecada ali. Na 4ª posição ali no último jogo. Ali era Drey, Figueiredo, Agora, jogadores da Série B que estavam muito mal, hoje estão jogando muito bem. Alex Teixeira, o Peck. Mas por o Alex Teixeira, você pega a garotada. Não mais que a garotada. Mas a questão é o seguinte, era o Andrei, o Peck, o Marlon, o Figueiredo e o Figueiredo. Isso. O resto. O Ignaldo entrou direitinho. Mas assim, eu tinha muita dúvida ainda vendo o Alex Teixeira na Série B, se ele daria conta. Mas ele chega num momento ruim, o Ignaldo o Ignaldo não. O Alex Teixeira chega num momento de futebol turco, já estava sem jogar. Claro. Aí para ele ir pro futebol turco, ele saiu foi da Arábia ou da China? Não, ele saiu da China, tinha uma proposta da Arábia, não quis, ficou quase que uma temporada inteira sem jogar. Aí foi pra Turquia, aí não foi bem, aí perfeito. Voltou, ele estava assim, sem preparação nenhuma. Mesmo assim, claro, as razões e o time organizado do Vasco esse ano ajuda a explicar melhor. Mas a melhora do time do Vasco, a gente vai avaliar agora no nosso... Quem é melhor? Roda a vinheta. Quem está melhor hoje? Santos, por exemplo, mesmo o Léo Jardim, dá pra cravar que é ele, não o Ivan? A gente supõe que acho que o Léo hoje é o titular. Também acho, mas a gente acha. Quem está melhor? Veja que a gente mudou a pergunta. Santos ou Léo Jardim? Eu, pra começar? O Ricardo tá falando menos. Então vai, Léo Jardim. Léo Jardim. Pronto. Léo Jardim. Unanimidade. 1-0 Vasco. Concordo O totalmente. momento do Santos é estranho, né? Concordo totalmente. Varela ou Pumita? Eles são laterais da seleção uruguaia. Varela titular, Pumita reserva. Eu vou de Puma. Também iria. Hoje Puma também. É o que é melhor nesse momento. Exato. Quem está melhor. Hoje que está melhor, o Puma está melhor. 2-0 Vasco. Zagueiro pela direita. Fabrício Bruno ou o jovem Miranda? Então, a gente tem que analisar também os adversários, né? Claro. O Vasco não pegou ninguém, a verdade é essa. Claro. Fez um clássico contra o Botafogo, com -2 o Botafogo, não dá pra fazer uma avaliação. O único jogo assim, mais ou menos, fez um ótimo primeiro tempo contra o foi Fluminense. Vasco e Fluminense. E perdeu. O Vasco perdeu 2-0, mas jogou bem, é isso. Jogou bem. Aí eu vou ficar na mureta. É contigo, Ricardo? Eu vou no Fabrício Bruno. Eu vou de Muro. Então, Fabrício Bruno. Eu vou de Fabrício Bruno também. Eu gosto de Fabrício Bruno. Zagueiro pela esquerda. O Léo, a quem o Barbieri definiu como o melhor zagueiro pela esquerda do Brasil, na opinião do treinador. Não, o melhor zagueiro canhoto. Canhoto. É o zagueiro pela esquerda. Tem zagueiros 10 que jogam pela esquerda. É um canhoto. E o Davi Luiz? Davi Luiz ou Léo? Eu vou de Davi Luiz. Acompanha. Davi. Eu vou no Léo. Davi? Davi, então. Você vai votar? Não. Tá bom. Eu iria de Léo, se votasse. Na esquerda. Não, porque eu acho que o Léo tá jogando muita bola, eu gosto muito do Léo. Não, eu também acho que ele evoluiu demais. Mas eu acho que a mudança de posição... Se eu tenho um time hoje com que tá jogando, tem que escolher um pra jogar, eu botava o... Na esquerda, Ayrton Lucas ou Piton, Roger? Os dois estão bem, cara. Os dois também mesmo. Os dois estão bem.
Ayrton Lucas. Os dois estão bem. Piton. Os dois estão bem. Você desempata. Ayrton. Onde o Ayrton Lucas. Vamos ao meio campo. A gente está escalando o Andrei. Não sei se o Andrei vai jogar. Ele já foi inscrito, Sim. tem condição. Né? Mas a gente primeiro compara Thiago Maia e Jair. Quem está melhor? Jair. Jair tá jogando bem no Vasco, hein? Jair. Então, unanimidade para Jair. O Andrei a gente vai comparar com o Gerson. Pode ser que jogue o Vidal, mas a gente está projetando aqui, né? Gerson ou Andrei? Então, eu vou fazer a análise do que o Andrei fez no Sul-Americano. Exato, a Tem que competição ser. dele. Andrei. Tem que ser pelo que ele fez no Sul-Americano. Sem dúvida. Unanimidade, Andrei. Certo? Cara, vou falar de um jogador de Copa do Mundo contra outro que tá começando a jogar bem de verdade no time principal. Mas a pergunta é quem está melhor? Everton Ribeiro ou Pepe? Everton Ribeiro ainda. Everton Ribeiro. Ainda Everton Ribeiro. Unanimidade. Arrascaeta ou Alex Teixeira? Ainda Arrascaeta. Ainda Arrascaeta. Bom, Gabriel ou o jovem, o adolescente, Eric Marcos? Promete o Eric e Gabriel. Gabriel tá jogando bem pra caramba, né, no ano, né? Junto com o Pedro, o artilheiro do Esse garoto Brasil. é bom de bola, hein? Sim, eu sei, mas a comparação é desigual nesse caso. Até que o Gabigol continua jogando bem, né? Quem propôs a comparação foi você. Sim, mas pra gente medir. Gabriel. E Pedro Raul tá bem e o Pedro é o artilheiro Pedro do vai Brasil. jogar? É dúvida. Como a gente não sabe, colocamos ele na prévia aqui nossa. Pedro. Pedro. Vitor Pereira ou Maurício Barbieri? Maurício Hoje Barbieri. eu Barbieri. Maurício Barbieri. O Barbieri. Olha, eu acho que houve um equilíbrio, hein? Pra avaliar esse momento, né? 7-5 no total. A gente tem o campinho pra mostrar? 7 para Flamengo. Oi? Flamengo, 7 Flamengo, 5 Vasco. Quando a gente monta o campinho, Eu acho que de jogadores 7-4, 7-4, com o Barbieri, sim. 7-5. de toda forma, eu repito, se a pergunta fosse Mas do quem é meio, melhor... do meio pra frente, o Flamengo fez a diferença, né? Claro. Mas no meio teve Jair e Andrei. Exato. Porque o meio, do meio pra frente do Flamengo tem tanta capacidade e é Mesmo tão bom que que mesmo mesmo mal- não estando no melhor momento... O Silhueta não tá no Está- jogo, você pode considerar o Silhueta? o Léo Jardim. É. Também conhecido como Léo Jardim. Quem é Silhueta? Silhueta é bom demais. Também conhecido como Léo Jardim. Não, é que- Vamos refazer. Esse é o fantasma, o sombra. Acontece, Não, é que ele acontece. foi contratado. Não, Silhueta, bom Silhueta. demais. Acontece. Não, mas eu dizia, Rizek, que enquanto eles montam lá, é o seguinte, o ataque do Flamengo é tão bom que mesmo não estando no seu melhor momento, não estando, né, não encaixou ainda e tal, ele tem um alto nível de Não tem a qualidade. foto do Léo Jardim. foi mal. E a diferença poderia ser menor, por exemplo, os dois zagueiros poderiam ser do Vasco. E o próprio lateral esquerdo, Piton também. Sim. Ali foi muito pequena a diferença. Pra lá ou pra cá. Roger tem razão. Qualquer um dos três ali poderia ter sido. Poderia colocar os zagueiros do Vasco. Especialmente Léo e Piton, né? Ó, assim, mas é no pique mesmo. De 0 a 100, quem é favorito pra você nesse jogo? Pode ser 55, mas é no pique. De 0 a 100. Flamengo. Flamengo? Pouquinho. Pouquinho? Eu acho que o jogo é equilibrado, mas Eu acho também acho que o equilibrado, Flamengo acho um pouquinho, equilíbrio. pelo talento, um pouco mais. Equilíbrio E pelo momento, principalmente pela necessidade de vencer. Eu vejo o Flamengo bem pressionado. Pela pressão. Vejo o Vasco mais leve, mas também... Mas eu já acho que essa pressão não ruim. favorece o Vasco. Não, eu acho que o Flamengo vai tentar dar uma resposta e que essa resposta pode vir no clássico. Mas tá pressionado, a bola queima, a bola não, eles não vão estar do mesmo. E o Vasco tá jogando bem. Também acho. Porque quando um time como o Flamengo, num clássico desse, que é um campeonato meio que à parte, porque independente do momento dos times, é um campeonato, é uma rivalidade. O presidente do existe. Vasco falava, né? Então, mas esses grandes jogos, o Roger sabe, São Paulo também é igual. Quando era grande jogo, independente do momento, o Vasco, o momento do Flamengo é de pressão, tem um bom time, todos nós sabemos, bons jogadores, que não estão jogando bem, que precisa organizar melhor o time, ter um desempenho melhor, jogar coletivamente melhor, ponto. Mas vai enfrentar um Vasco que está jogando bem, né? Essa é uma grande questão, porque às vezes existe uma questão técnica, esse time é melhor aquele, e o adversário não está bem, o Vasco está bem, por isso que existe nesse momento. Veja assim, Ricardo, assim, fazendo uma apresentação do jogo, né, ponderando prós e contras a todos os lados.
Flamengo mais pressionado, por razões óbvias. Acho que esse jogo é uma pegadinha também pro Flamengo, porque se ele derrotar o Vasco, a torcida rubro-negra vai ficar feliz, vai tirar uma onda, mas lá no fundo vai pensar, cara, é obrigação para esse time ganhar jogos desse tamanho. Do lado do Vasco, que ele vai mais leve, uma derrota para um time superior, ainda bem superior a ele, pode dar uma baqueada. Tem que tomar cuidado o Vasco para não deixar um resultado ruim domingo, não comprometer a temporada que até agora está sendo bem construída. Diga, Roger, para a gente fechar o E tem um detalhe, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o Maracanã vai estar dividido. Dividido? Há muito tempo a gente não vê um Maracanã dividido igual. A torcida... se vai estar dividido igual? Sim, eu acho que vai estar dividido igual. A torcida do Vasco Vai. E vai em peso. Tomara. E vai em peso. A gente vai ter um espetáculo à altura que há muito tempo a gente não tem entre Flamengo e Vasco. De bons times em campo, torcidas divididas e agora só falta o caroço lá. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Deixa aqui embaixo nos seus comentários a sua opinião sobre tudo que vocês viram no debate aí desse vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta lá, tamo junto. Valeu, fui.